Olá para você que nos assiste em qualquer lugar, em qualquer horário. Essa é a nossa segunda aula do módulo Esquecidos da Reforma e hoje nós falaremos sobre um reformado não tão conhecido, mas que teve um papel muito importante na reforma na Escócia. Hoje o nosso personagem é Martin Bucer. Martin Bucer ele nasceu em 1491 no Sacro Império Romano-Germânico, a atual França. Ele ingressou na vida monástica aos 15 anos e é importante dizer que nesse momento da história, os personagens, os pré-reformadores e reformadores, eles tinham esse interesse familiar em ingressar na vida monástica porque o ensino ali ainda era clerical e isso possibilitava um ensino de melhor qualidade. Martin Bucer ele foi influenciado pelos ensinos de Martinho Lutero, como a influência do papel da autoridade das Escrituras e também da questão da salvação apenas pela fé. Então, teve total influência em todo o seu ensino, em todo o seu ministério. Ele tornou-se um dos principais reformadores em Estrasburgo e um dos seus papéis mais principais como reformador foi ser um reformador conciliador, ou seja, ele conseguia conciliar as ideias por mais diversificadas que eram entre outros reformadores. Nesse papel conciliador de Martin Bucer, ele teve figuras importantes e figuras de reformadores muito mais conhecidos que ele próprio e que ele teve um papel entre eles, como Lutero, Zwinglio e Calvino, três personagens icônicos e muito mais conhecidos e que tinham doutrinas diferentes ou pensamentos diferentes em alguns aspectos, como por exemplo sobre a ceia. Lutero, Zwinglio e Calvino pensavam diferente. Zwinglio ele tinha uma ideia muito mais como um memorial, Calvino ele entendia como a presença real e mística de Jesus no momento do sacramento, e a ideia de Lutero era a consubstanciação. Os elementos ele não eram transformados, mas eles estavam juntos no elemento. Dentro dessas três diferenciações sobre a Santa Ceia, Martin Bucer teve um papel entre não trazer diversidade entre os reformadores num sentido, vamos brigar por conta disso, mas de falar, olha só, nós temos um princípio comum aqui que é Jesus Cristo, nós lembrarmos de Jesus Cristo e nós participarmos da mesa com Jesus. Então esse papel de Martin Bucer ao longo da história é muito importante para nós, de sabermos que, mesmo que os nossos pensamentos sejam diversos, nós não temos que brigar por conta disso, mas procurarmos aquilo que é comum entre nós. Um dos papéis de Martin Bucer também foi a influência dele na vida de Calvino. Calvino teve um momento em Genebra que ele foi expulso de Genebra e na sua fuga de Genebra ele encontra moradia na casa de Martin Bucer em Estrasburgo. E Martin Bucer tem um papel muito pontual na vida de Calvino, porque em muitos dos seus escritos, nas Institutas mesmo, Martin Bucer ele tem um toque refinado nos seus escritos de fazer Calvino repensar algumas coisas e olhar com uma outra ótica para alguns dos aspectos que eram colocados. Então, Martin Bucer tem um papel muito pontual na vida de um dos principais reformadores ali do século XVI, que foi João Calvino, e nós temos pelo menos duas obras aqui principais traduzidas inclusive para o português que marcam a influência deste reformador. Uma destas obras é a obra chamada O Reino de Cristo, que mostra a reforma eclesiástica e social, então como nós temos que olhar para a igreja como um todo e como o papel da igreja atinge diretamente a sociedade. Essa é uma fala que se repetirá ao longo de todo esse módulo, porque todos os reformadores eles tinham esse núcleo comum de compreender que uma reforma eclesiástica atingia inclusive a sociedade. Mas três coisas assim, ou quatro coisas são importantes dentro deste livro
desse reformador, que é o papel da pregação, o papel do cuidado, o papel da hospitalidade e o papel da disciplina. Então, a pregação tem um papel importante dentro do corpo da igreja. Essa pregação ela tem que ser acessível para que as pessoas compreendam. A disciplina eclesiástica ela tem que ser desenvolvida da maneira correta para que as pessoas elas regressem ao amor a Deus. A hospitalidade tem um papel principal no cuidado do discipulado, da comunhão, da troca nas relações e também o cuidado das almas, que será muito mais desenvolvido neste segundo livro que eu apresento para vocês, que é o livro chamado Teologia Pastoral, que foi lançado até recentemente no Brasil pela Thomas Nelson, que mostra o pastor como um cuidador das almas. Então, o papel do pastor como alguém que visita as ovelhas, os membros da comunidade, como alguém que tem um papel também importante na disciplina, na catequese, no ensino, mas também nesse cuidado mais amplo. E dentro desse aspecto ele mostra que uma reforma litúrgica então é muito importante, porque se a pregação ela tem que ter uma acessibilidade para que as pessoas compreendam a liturgia como um todo, ou seja, a forma como é feita o culto em todos os seus momentos, seja no momento de louvor, seja no momento de oração ou pregação, ou até mesmo na forma como é administrado os sacramentos, é preciso que as pessoas compreendam aquilo que é feito. Por isso, ele faz uma reforma litúrgica. Como que as pessoas que não fazem parte da igreja, elas possam compreender o que está acontecendo aqui. Seja as músicas que são cantadas, seja a forma como nós administramos os sacramentos, a disciplina, a pregação, a organização dos ministros, sejam eles diáconos ou presbíteros. Então, Martin Bucer tem esse papel importante na reforma, entre ser um conciliador, entre pensar uma igreja não apenas para o crente, mas também para aquele que está chegando ali na igreja, como também a forma como ele desenvolve a sua doutrina como um todo. Diante disso, é importante que nós conheçamos esse reformador e vejamos como ele tem um papel muito importante, não apenas na história lá atrás, mas na nossa história presente, para que nós possamos pensar o que nós podemos aprender com esse reformador. Como nós temos conciliado as opiniões que são diversas, como nós temos pensado essa reforma litúrgica dentro do nosso contexto, como que as pessoas que estão chegando nas nossas igrejas elas têm visto a pregação, a doutrina, como elas têm visto a disciplina. Será que elas compreendem todas essas coisas? Esse reformador nos ajuda a repensarmos como nós temos feito todas essas coisas, como nós temos pensado a igreja. E todos esses reformadores que nós conversaremos ao longo desse módulo, esquecidos da reforma, não é apenas para que nós conheçamos eles, mas para que a gente possa pensar como a influência dele é importante para nós. Então, assista todas essas aulas, as que serão disponíveis ainda e a que já passou, para que você possa conhecer e aprender muito mais com esses reformadores. Deus abençoe.